Boa noite a você que está aqui mais uma vez para acompanhar os nossos temas no programa Acendendo Você. Trago aqui mais uma vez um tema provocativo para permitir que cada um de nós construa dentro de si, né, um caminho de crescimento, de elevação, de consciência e que participe, né, que o planeta está se transformando, né? Saia da Matrix 3D, saia do mundo, né, dos pequenos de consciência. Hoje, o grande tamanho do ser humano está já, né, dimensionado pela sua consciência, pela sua percepção da verdade, né? Para isso, nós estamos aqui no Acendendo Você, fazendo um pouquinho desse trabalho para dividir com todos que nos ouvem aqui todas as quartas neste horário. Antes de iniciar, eu peço mais uma vez que se inscrevam no canal, acionem lá o sininho das notificações e deixe seu gostei, que isso contribui para o nosso trabalho poder se desenvolver e atingir um maior número de pessoas. Então vamos lá para o tema. Qual o tema de hoje? Quer aprender, abre espaço. O que eu quero dizer com isso? O que significa esse tema? Quer aprender, abre espaço. O tema da nossa live trata um assunto muito importante para a construção pessoal de cada um de nós. Então, se alguém tem uma dúvida do que veio fazer nesse mundo, para que está aqui, qual a sua missão, né? O que vai conseguir dessa vida, a resposta ficou muito fácil e muito importante essa resposta, a construção de si mesmo. Então, quem um dia teve uma dúvida, quem um dia leu os grandes filósofos para entender a sua existência, o que eu faço aqui, o que eu vim fazer aqui, qual a minha finalidade aqui nesse planeta, né, qual a minha missão, a sua missão primordial é a construção do seu eu, mas não do seu eu do ego, do seu eu enquanto consciência, né? Então, essa é a grande missão de cada um de nós, uma construção pessoal, né, íntima. Por quê? Porque nós somos agentes multiplicadores da luz e da consciência, tanto planetária quanto universal, do nosso universo local. Somos pontos de luz, pontos de inteligência, pontos de conhecimento, né, pontos de multiplicação, né, da verdade frente à nossa existência, e é para isso que nós estamos aqui. Então, ficou muito mais fácil entender a nossa existência, que tanto foi questionada pelos filósofos, que tanto foi dita em academias, né, em momentos de reflexão, dentro das religiões, sempre tinha essa pergunta, né, qual, né, a finalidade da vida, né, qual a finalidade de estarmos aqui. E isso que tem uma grande coisa bonita por trás dessa tal finalidade, né, não é igual para todo mundo, cada um tem um meio de se desenvolver, de desenvolver a sua vida, mas o caminho, né, ou o destino é idêntico para todos nós, né, que é a busca da consciência. Como isso está sendo feito é o talento, a virtude de cada um, a capacidade de cada um, o esforço de cada um. E o mais importante é saber disso, saber que cada um de nós tem uma missão, sim, né, nessa construção. Né, como eu disse, não é uma construção de um eu egoísta, de um ego. Né, o ego, diferentemente do que pode se até, né, entender dentro desse contexto, ele tem que ser dominado, ele tem que ser entendido, ele tem que ser um objeto de consciência, né, do que nós somos de verdade. E, inicialmente, é bom que nós tenhamos a percepção e a capacidade de entender que é necessário a quebra dos paradigmas. E o que é isso? O que é os paradigmas? Né? São os modelos que não servem mais. Então, meus queridos e queridas ouvintes aqui, se estabelece a necessidade premente de um entendimento global de que os modelos se tornaram antigos, as referências se tornaram antigas.
né, as referências se tornaram obsoletas, e os modelos obsoletos. O que eu quero dizer com isso? Modelos de existência, formas de pensamento, formas de repetir o mesmo, né, o mesmo do ruim sempre igual. O pessimismo, né, a absorção do negativo para se mostrar erroneamente como bem informado, né, como atento, e isso foi sempre colocado dentro do cerne do ser humano, né? Então, se você repete aquela frase clichê, que as coisas não estão como deveriam ser, né? Aqui eu nem vou ensinar as frases clichê que todo mundo já conhece, nem vou ficar repetindo, né? Mas aquela lamentação diária, o reclamar, né? O estar sempre procurando notícias trágicas sobre assuntos trágicos, emitindo opiniões fortes, julgamentos, esses são os velhos paradigmas, né? São os modelos falidos. Né? Procurar um sistema de informação que, na verdade, não te informa nada. Né? Ele repete sempre um processo igual, né? Com a mesma vibração, com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo, repetitivo, diário, né? Para quê? Para te informar? Não, porque ninguém quer que você seja informado. Para te construir? Não, para te escravizar. Então, é muito importante que todos nós, além de perceber, né, que mudou o modelo de ser, o modelo de agir, o modelo de viver, não dentro de um discurso, de uma filosofia, de uma questão talvez religiosa, filosófica, mas de uma realidade factível, né, de uma realidade necessária e diária de existência. O sobreviver hoje não é tão mais físico, mas é psíquico. É um sobreviver espiritual, né? Num padrão de vibração elevado dentro de uma matriz de quinta dimensão. E esse processo não obedece mais os velhos paradigmas, né? E falando lá dos tais dos paradigmas, que é uma palavra diferente para o senso comum, mas paradigmas são modelos de comparação, né? O que você tem de um lado, né, e você usa, né, a referência do outro. Esses modelos, né, faliram, e faliram definitivamente. Agora, nós não podemos ser falidos, nós não podemos falir junto com esses modelos, nós não podemos afundar junto com o que está afundando, e com o que sempre nos afundou, né? A tristeza, né, o medo, né, o pessimismo, esses referenciais, que são referenciais da tela de vidro, né? E hoje eu falo tela de vidro porque todo mundo está entendendo o que eu estou falando, não é só aquela que fica na sala, né, de TV, né? Toda a tela de vidro que te comunica alguma coisa com esse aspecto, com esse conteúdo, né? E também, por outro lado, existe, né, a importância de a gente prestar atenção naquilo que a gente tem em si, né, como espaço para aprender. Então, lá dentro do nosso tema provocativo, quer aprender, abra espaço, né? E esse espaço está dentro de você. Você não consegue ler um livro, você não consegue prestar atenção em algo importante para você sem você ter um foco e sem você abrir esse espaço. Esse espaço está relacionado a quê? Retirar toda a negatividade, todo o processo de repetir, né, informações depreciativas da alma, depreciativas da psique humana, e que tomam conta da gente. Quem é que tem disposição de ler um livro de verdade depois de ficar durante algumas horas na frente de uma tela de vídeo, né? Vendo conteúdos que não são conteúdos focados. Ah, mas Walter, então você está dizendo que uma das maiores tecnologias de comunicação e informação tem que ser banida de forma alguma. Ela tem que ser usada a nosso favor e não contra nós. Como é que eu uso uma tela de vidro a meu favor? Eu encontro um foco, né? Então, quando eu vou agora acionar o controle remoto da tela de vidro lá na sala, eu vou procurar um documentário, eu vou procurar um filme que engrandeça um conteúdo qualquer na sua alma, no seu espírito, no seu emocional. Esses conteúdos que você escolhe
e não que são impostos. Lembrem vocês que quando você aciona um sistema de comunicação onde você é passivo, primeiro que você é induzido a uma aceitação, seja ela qual for, porque a aceitação do sistema de comunicação que existe, quando o sujeito pensa que ele é crítico, ele imita algum comentarista. Por isso que os comentaristas, né, nos sistemas de noticiário fazem tanto sucesso, porque sempre tem alguém procurando a opinião deles para fazer a sua. E isso é muito triste. Por quê? Porque o aceitar pacífico da comunicação, da informação, e a informação ruim ainda, depreciativa, pessimista, mentirosa, muitas vezes mentirosa. A gente sabe que aconteceu recentemente fatos que a gente sabe que se evidenciam de uma forma e, infelizmente, ela é colocada totalmente de forma distorcida, contrária, né, do sentido que aconteceu. Basta ir e dar uma olhada que vocês vão entender exatamente do que eu digo, né? Então, a forma pela qual você age, né, com a sua telinha de vidro, enchendo o seu eu, né, de conteúdo que sacrifica a sua psique, sacrifica a sua alma, sacrifica o seu eu, não dá espaço para você querer se abrir para algo mais elevado, para algo mais profundo, para algo mais puro. Principalmente um livro, por exemplo. Os livros, eles são arcabouços de um conhecimento fantástico. Não tem nada no sistema eletrônico de mídia que substitui um livro. Basta você ler um livro e assistir um filme baseado naquele livro, você vê a diferença, né? Com isso, meus queridos e minhas queridas, não quero depreciar, né, a utilidade das telas de vidro. Elas são fantásticas, né? Mas devem ser usadas ao nosso favor. A nossa live de hoje nem pretende focar muito nesse sentido, mas mais no sentido daquilo que você tem dentro de si, daquilo que você coloca dentro de si. E, obviamente, que as telinhas de vidro, sejam elas nos nossos telefones, nos tablets, nos computadores e outros mais, as TVs, seja o que for, elas são repetitivas se a gente não souber filtrar e escolher o tipo de conteúdo e informação que nós recebemos. E isso é muito determinante para nos tomar, né, ocupar o espaço psíquico, emocional e intelectual que nós poderíamos aproveitar, de fato, com foco em conteúdos que nos engrandecem, que ajudam a nós aprendermos, a nos desenvolver e a nos motivar, né, porque o conhecimento que pode ser levado a se transformar em sabedoria, ele é motivador. Né? Quando você aprende a buscar, você aprende a busca, você aprende, cria o gosto pela leitura, cria o gosto pelo buscar conteúdos que você se desenvolve, isso vira uma coisa que é motivadora. Né? Você cada vez vai se aproximar mais, né, desse tipo de atitude consigo mesmo. O grande segredo é o foco, né? Ter foco. Qual que é o seu objetivo? Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu estou cansado, eu quero chegar em casa e relaxar. Só que, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez, você não relaxa coisa nenhuma. No sistema midiático atual, você não relaxa coisa nenhuma. Usando o exemplo da tela de vidro de controle remoto, o que você vai fazer? Você chega repetidamente, todos os dias, cansado, você enfrentou, né, um percurso numa condução, ou no seu veículo, seja o que for, chega realmente cansado, muitas vezes com fome, come alguma coisa, e vai lá, pega aquele pedaço de plástico cheio de botões, e começa, aciona lá no botão exclusivo, que é o de Power, né, onde vai ligar a sua tela de vídeo. Aí você deixa num canal, aquele canal não agrada, e você percorre todos os canais da sua telinha de vidro. Quando você acabou de fazer isso, você está num estado de ansiedade e alienação. Tanto é que a gente sabe que os canais de venda nas TVs abertas fazem um sucesso tremendo, não por conta necessariamente dos produtos, é porque não existe nenhum tipo de outro conteúdo que entretenha as pessoas de forma satisfatória.
E quando isso faz de uma forma que a pessoa se esvazia de tal sorte que a mente fica vazia e, consequentemente, anula a consciência. Então, a falta de foco no conteúdo que você assimila nas telinhas de vidro resulta nisso, esvaziamento da mente e ausência de consciência. No dia seguinte, a mesma coisa, vão repetir. E você não muda, você não consegue mudar no seu trabalho, você não consegue mudar sequer o percurso que você faz para ir até o seu trabalho, você perde a criatividade, você não se torna criativo, você não está motivado para criar. Você não quer participar, e isso é adorável para o sistema de controle, né? A alienação feita pela tela de vidro te coloca num estado de passividade e ausência muito, mas muito conveniente para os sistemas de controle. Por que as reuniões sociais, né, relacionadas à convivência são vazias, ausentes? São poucos que participam. Ah, porque é chato, porque alguém falou uma besteira da outra, então eu não vou nessa, ou coisa e tal, não é nada disso. São apenas desculpas. Na verdade, as pessoas estão lotadas, estão cheias, mas não de conteúdo que lhes seja proveitoso, conteúdo que toma espaço. Conteúdo que toma espaço. Com o perdão a quem gosta de arroz branco, mas é igualzinho ao arroz branco. O arroz branco ele não tem um conteúdo alimentar importante, mas ele serve para ocupar espaço, para você comer menos mistura. O sistema de comunicação na tua mente, no teu eu interno, onde você precisa colocar valores importantes para você, para o seu crescimento, está cheio de arroz branco. Então, o que acontece com a gente é que não existe espaço. Devemos abrir espaço para leitura, para um bom documentário, para um filme com mensagem, porque tem N filmes, tem vários, tem centenas de filmes importantes que trazem mensagem, mas isso merece uma pequena pesquisa, conversa com quem já assistiu, né, para você ter um foco, você ser dono ou dona do que você se alimenta. Ninguém consegue ter fome se está cheio, se está enjoado de tanto alimento. E a questão psíquica emocional do conteúdo de informação que você leva faz isso com você, te deixa enjoado, você não consegue, ou enjoada, você não consegue assimilar uma outra coisa melhor do que aquele repetir da telinha de vidro todos os santos dias da nossa existência. Claro, se nós repetimos o processo, continuamos insistindo, e volto naquele ponto que eu gosto muito, e não vou deixar ele passar, porque o aprendizado é pela repetição, que eu sempre digo, nós não somos blindados. Nenhum de nós. Não pensem que nós, pela nossa capacidade intelectual de interpretação pessoal da vida e das coisas, nós não assimilamos a negatividade, os conteúdos ruins, os temas pesados de certos filmes e novelas, das pornografias soltas por aí, de outros conteúdos ruins, de referenciais ruins. Ter experiência na vida não é ver desgraça, não é ver conflito, não é experimentar o ruim. Até porque existe uma questão máxima na vida que ninguém precisa comer comida ruim para saber qual que é a boa. Você já nasceu sabendo o que é bom. Se você pegar um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, e dar uma comida estragada para ele, ele vai cuspir tudo fora. Ele já sabe que não presta. Tem gosto ruim, tem cheiro ruim. E por que emocionalmente e psiquicamente nós somos tão descuidados e tão ingênuos de pensar que os conteúdos de nível, né, de desconstrução do nosso eu, nós sabemos lidar, nós temos como lidar. Não temos. E eu não estou falando de jovens, não estou falando de adultos jovens, mulheres jovens, homens jovens, estou falando do ser humano.
Homens de mais de 50 anos, de mais de 60, que acreditam piamente, homens e mulheres, né? Estou falando da humanidade, que acreditam piamente que são capazes de ver um conteúdo péssimo, ruim, uma notícia péssima, e são capazes de filtrar, não são. Você sim consegue controlar isso, porque você tem os seus elementos intelectuais, você tem a sua maturidade pessoal e tal, mas isso são elementos que te enganam. Lá no cerne, no seu subconsciente, você está estragadão. Você está invadido com conteúdo imprestável, que vai impedir você de se expressar da forma mais pura que é o seu ser, o seu eu. Porque a sua essência, ela veio pura. Ela veio livre dessas questões, desses desatinos, né, que existem no mundo. E que, de fato, para nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, nós não temos absolutamente necessidade de conviver com eles. Ser informado, sim, pode ser, mas não repetir condicionado de todos os dias. Sabe-se também que por algumas emissoras de TV, para gerar audiência, o conteúdo é um conteúdo péssimo mesmo. Eles não conseguem colocar um conteúdo produtivo porque o nível de audiência que eles focaram, que eles criaram, vai atrás desse tipo de informação, que são aqueles noticiários de final de tarde, com aqueles âncoras conhecidos, tem nomes aí, que ganham milhões para fazer o que eles fazem, e ainda eles têm um impacto emocional muito grande no público, né, porque eles dão a opinião deles, eles julgam, eles ofendem aqueles que eles mostram que fizeram algo de errado, e a população, aqueles de mente mais suscetível, acompanha isso, ele me representa, olha, nossa, é verdade. E, no entanto, isso não representa coisa nenhuma. Isso é uma autodestruição permanente. E aí, cada um de nós, e todos, não consegue assimilar algo melhor e maior se está tomado por esse tipo de conteúdo. E não é só o conteúdo, mas é o volume de conteúdo. Ouvir música, assistir filmes, procurar informação, tudo isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento e interação social. Entretanto, deve haver escolhas importantes e responsáveis da nossa parte consigo mesmo. Porque o resultado é uma construção, né, uma construção importante de si. E isso não tem como se trabalhar de outra forma se nós não renunciarmos a um universo, esse universo 3D pesado, uma matrix, uma caixa fechada que amarra e escraviza as pessoas. Sistemas de comunicação que nós conhecemos não querem saber de você como ser humano. Eles querem saber, né, dos volumes de finanças que eles movimentam, as importâncias que são, né, que eles movimentam, e que você se torne uma pessoa, como de fato nós somos, em maior ou menor grau, alguns mais, outros menos, escravos de um sistema onde se repete sempre algo que toma nosso interior e nossa cabeça. Então, estamos aí nos minutos finais da nossa exposição de hoje. Quer aprender? Abra espaço. Limpe-se por dentro. Né? Quem está tomado, quem está cheio, não consegue assimilar nada. E nós estamos cheios, ainda se fosse de assuntos relevantes, que fosse só para abrir o espaço, mas além de abrir o espaço, nós temos que purificar esse espaço, tirando o que nos lota de tão negativo e pesado, que não permite nós termos uma iniciativa, criatividade e o gosto por algo importante que nos faça crescer. Cada um de nós tem a capacidade, sim, de dizer para si qual o seu caminho. Eu vou ler um livro, eu posso ler um livro espírita, eu posso ler um livro de qualquer conhecimento religioso, filosófico, mas que me traga algo que eu possa me desenvolver. E me desligar da negatividade, que é o mais importante.
os velhos modelos, né? Retomando lá no início da nossa conversa, findar com os velhos modelos, os paradigmas negativos, os paradigmas de desconstrução de cada um de nós, para que cada um de nós seja independente do seu eu, tome suas melhores decisões, faça parte de um processo, de um progresso, e não de um seguir de uma manada que repete sempre o mesmo processo, né, de desconstruir, né, de retirar de si a oportunidade de uma participação imensa num processo, né, global da Terra e também universal. Então, meus queridos e queridas, estou no minuto final aqui, me despeço de vocês, agradeço a participação, a presença de todos aqui, esperando vocês até a próxima quarta, onde teremos mais um conteúdo aqui provocativo para fazer a gente pensar, refletir e crescer dentro da nossa jornada aqui e sendo um melhor a cada dia. Obrigado e até a próxima.